Maravilha a todos! A ideia de hoje é começar uma série de livros, que são os capítulos iniciais do livro Likutei Halachot, que são leis de conduta moral. Vamos ter como base esse livro que foi traduzido para o português pela equipe da editora Todar Rabbah, em especial ao Avrer, o querido Daniel Mayer, disse que ele trouxe para nós do inglês e do hebraico um pouco mais da tradição do Rebbe Nachman de Breslov, né? E em especial do Rebbe Natan de Breslov, que foi o seu principal aluno. Então aqui nós temos um pouco de Alahá com Hassidut de Breslov, para cada um de nós. Então assim traz no Orach Haim, que são leis de conduta matinal. Então é como nós nos devemos nos portar pela manhã cedo. Uma pessoa, ela deve se fortalecer como um leão, ou seja, ela tem que acordar com toda a força necessária, vencendo a procrastinação, a preguiça, para se levantar pela manhã, que é o serviço do seu Criador, Boreolam, para que ela possa e seja ela que desperte da aurora. Ou seja, essa é uma das formas de se lidar com a vida e ser a principal diretora da sua vida. Fixe sempre, eu coloco a Shem diante de mim, que é Shenegit Tamid, que é um Terrilim, logo que falamos cedo, inclusive nas Amidot, é um dos tefilins que nós utilizamos antes de começar a me dar Adoshem. Eu vou falar Adoshem para não falar o nome Adokai, né? Adokai Siftai Tefta Ufi Agiter Ilaterra, tenho posto sempre o eterno diante de mim. E esse é um princípio fundamental no cumprimento da Torá, que essa é a diferença pela Kabbalah e pelo judaísmo, como consta no Shulchan Aruch, Ora Haim, logo, essa é a primeira alahá que mostra como devemos nos portar perante o Criador. E traz os conceitos chaves do Likutei Moharan. Assim traz no Likutei Moharan, no primeiro Perek, no verso 282, o Rebbe Nachman afirma o seguinte: quando uma pessoa começa a se examinar e vê que está muito longe de Hashem, cheia de muitas transgressões, aqui ele traduz como pecado, e qualquer tipo de falha, pode parecer que ele está distante e que ele não deve se... Mas, entretanto, a ideia da Hassidut de Breslov é que a pessoa não se desespere porque ela tem alguma veral, alguma transgressão, e a ideia é que ela não está distante do Boreolam. Pelo contrário, o pensamento que algo precisa mudar ou melhorar já é parte ao princípio do que chamamos da cura. Buscar encontrar a si mesmo algum bem. Isso, inclusive, é parte da Yetzer Hará, lutando dentro de nós para tentar tirar essa força. Yetzer Hará, que também é um anjo, que é o anjo da morte, também nós temos como também um dos seus nomes Satã. E a ideia dele é tentar tirar com que a gente consiga passar por uma reta que pode ser numa régua de 24 polegadas, uma reta contínua de crescimento, para que então a gente possa continuar. Então nós temos que encontrar um ponto e despertar esse ponto espiritual e criar nela um sentimento genuíno de proximidade de Hashem. Por exemplo, se a pessoa sabe que tem uma falha X, a ideia é a pessoa não se concentrar nessa falha, mas se concentrar naquilo que ele já sabe que tem de bom. Por exemplo, é uma pessoa que ela consegue fazer o bem, ajudar uma pessoa da família, etc. E mesmo que uma pessoa veja que também o pouco de bom que ele faz está repleto de imperfeições, que se pode misturar com muita impureza, não deve se desencorajar, ou seja, ele ajuda uma outra pessoa numa segunda intenção, por exemplo, ele pode ter realizado uma mitzvah de uma forma inadequada ou por motivos errados, mas é impossível que o seu ato seja totalmente falho. Que não contenha pelo menos algum ponto de bondade, mesmo que ele pense assim, eu vou ajudar essa velhinha a atravessar a rua, eu vou ajudar minha avó, minha tia, minha irmã, porque eu vou receber alguma coisa em troca, mesmo que ele pense assim, mesmo que ele até receba, ele está fazendo o bem, ele escolheu fazer o bem, mesmo que ele tenha um recebimento para isso, é isso que ele tem que colocar na cabeça quando ele começar a fazer o processo de crescimento. Então esse é o Anekudá, esse é o ponto capaz de realçar a glória Hod em relação a Hashem, e assim também como perseverou e conseguiu encontrar aquele primeiro ponto bom, deve continuar e procurar dentro de si e até encontrar algum outro bom ponto, algum outro
momento bom, e ainda que, mais uma vez, mesmo esteja misturado com que ele possa achar ou parecer que seja impureza, ou possa até essa impureza, ele tem que, nesse ponto bom, conseguir escavar e conseguir iniciar o processo de lapidação. E de maneira muito semelhante, ele deve continuar procurando e encontrando mais pontos bons dentro de si. A grande ideia que traz os nossos mestres da Kabbalah e da Hassidut, como da Hassidut de Breslov, é que muitas das vezes nós somos nossos piores algozes, ou seja, nós somos que nos colocamos numa medida de que nós não temos mais capacidade de crescimento. Ao julgar a si mesmo de uma forma favorável e encontrar mais pontos bons dentro de si, mesmo tendo feito o que fez e manchado o que manchou, uma pessoa genuinamente cruza de um lado da culpa para o mérito, e dessa forma, de qualquer tipo de transgressão passa a ter um zehut. E por meio disso pode parecer que desse zehut, esse mérito, comece um processo de techuvá. Enquanto acredita que está desprovido de qualquer tipo de bondade, portanto, se sente distante de Hashem, é realmente muito difícil para ele retornar sinceramente. Esse é o ponto da techuvá que a gente tem que é ter a ideia de, independente de um ponto, um erro que nós estamos a cometer, a gente tem que continuar a crescer, mas depois de encontrar essas várias nekudot, esses vários pontos positivos, a pessoa em si deve sentir-se genuinamente próxima de Hashem, e assim vai ser fácil dessa techuvá ser verdadeira e sheleima, ser completa. Davi Hamele alude ao poder para julgar de uma forma favorável e traz para nós, cada um de nós. Eu já fiz alguns vídeos a respeito disso, que é a ferramenta do Terrilim. Esse é um dos significados do versículo. Ainda há um pouco em que o pecador, ou seja, o transgressor, em virtude desse, ainda há um pouco, ou seja, o bem que ainda que é nele, que não é mais transgressão, através disso, quando ele refletir, ou seja, a pessoa refletir, quando uma pessoa encontra cada nekudá um ponto positivo em relação à sua balança, a seu favor, então ela começa a julgar sempre de uma forma favorável. E quando você ou eu, a gente passa a refletir sobre isso, ele já não está mais no passado, nessas atrocidades do passado, ele começa a ver o presente. E a recomendação é estudar as palavras do Rebbe Nachman de Breslov, e lá ele vai encontrar esses pontos tão bons e uma pessoa pode ser então capaz de se entusiasmar e olhar tudo de uma forma positiva. Esse é o passuque, o que consta no passuque, que eu cantarei ao meu Deus, com o que ainda me resta, através do que ainda há pouco. Ou seja, o bem que se encontra dentro de si. Então ele é capaz de cantar Hashem e louvá-lo. Ou seja, ele cantar com toda alegria. E essa é a busca pelos bons pontos, cria melodias, pois as melodias são feitas para selecionar o bom ruach do ruach, ou seja, o espírito do espírito é como fosse uma essência da essência, e assim ela pode tirar a melancolia e o desespero. Por isso que é importante também cantar. A expressão popular dos nossos antigos lusitanos dizem, assim consta nas cidades, por exemplo, do Douro, Portugal, que quem canta seus males espanta, isso é mais pura verdade. E o Rebbe Nachman explica que é precisamente o significado de cantarei, que alude ao conceito de melodias e cânticos da Tefilá, que cria o que encontra o bom do bom que ainda resta. E aqui, até aquilo que pode ser mal, começa um processo de purificação através da música, da alegria. Essa é a Hassidut de Breslov. Agora, não é suficiente buscar apenas os pontos positivos, uma pessoa também deve julgar os outros tipos sempre de forma favorável. Então, isso é parte da precisão do caminho que se refere à forma de ver a Allahá de acordo com Breslov. Ou seja, a gente tem que parar de achar que nós somos os juízes das pessoas, e ela deve sempre procurar, ou seja, a pessoa deve procurar encontrar algum ponto positivo em todos, mesmo uma pessoa que é vista pelos outros como completamente irachá, ímpia. Eu tenho total consciência que você já deve ter visto no seu dia a dia uma pessoa que você fala, oi, vai, voi, Shema Israel, mas até essas pessoas devem ter, se a gente procurar uma nekudá, se não tiver, que a gente possa
também fazer tefilá para que essa nekudá possa começar a se manifestar nessa pessoa. Então, a gente tem que tentar encontrar algum tipo de mérito bem nessa pessoa. E e quem conseguir fazer isso, encontrar um ponto bom até mesmo nos mais transgressores, independente de quem seja, de onde venha, classe social, etc., pode ser, e é a recomendação, inclusive, desse então ser o Hazan da Kehilá, né? O Hazan da Kehilá, que revela os pontos bons de cada um enquanto conduz a tefilá, porque é esse que consegue fazer isso, vadai que todas as tefilot ele vai subir. Aquele que consegue fazer isso faz de uma forma positiva. Esse é o principal trabalho espiritual dos tzadikim da nossa geração, assim o Rebbe nos ensina. Saiba que reunir todos os pontos bons, cada um dos tzadikim da geração constrói um mishkan, ou seja, aquele que o faz consegue construir, trazer a presença divina para nós em um lugar de kedushá para a manifestação da Shekhinah. E ao revelar os pontos bons das neshamot, das almas, ele consegue identificar na sua própria alma um ponto bom na sua alma. Assim, esse tzadik que consegue fazer isso, ele consegue trazer luz, né? E é como fosse o cântico das crianças, que é o hálito puro das suas bocas que sobe. E o Midrash, então traz que venham os puros e se ocupe daquilo que é puro. Para isso, os professores que introduzem as crianças pequenas na Torá Kedushá começam com Vaikra. Então, esse é um ponto que, para quem quer estudar a Torá, iniciar a Torá, Rumash, Torá escrita, Mirtav, comece com Vaikra, além dos tzadikim mencionados, cada um dos quais revela os pontos bons daqueles que, sob sua responsabilidade, é também um tzadik universal